Bem, primeiro tempo, eu acho que nós jogamos o que jogávamos o ano passado, mesma intensidade, a mesma movimentação, jogo muito bem jogado. Fizemos o gol, criamos outras oportunidades e, num erro nosso de cobertura, acabamos tomando o gol de empate, né? Que foi uma pena pelo que nós jogamos a primeira etapa. O segundo tempo mudou o jogo, né? O Bragantino não veio mais marcando em cima como marcou no primeiro tempo, baixou bem as linhas e nós jogamos o tempo todo no campo de ataque, né? Foi mais um ataque contra a defesa, mas sem a fortuna de fazer o gol, né? Muitas finalizações, a exemplo do que vem acontecendo na maioria dos jogos, mais de 20 bolas na trave, e o Bragantino com um jogo defensivo muito consistente. Achei que a zaga do Bragantino foi muito firme e sólida, e à medida que vai passando o tempo, vai ficando mais ansiosa a torcida, os jogadores, e as coisas naturalmente já não saem como saíam no primeiro tempo e até os 20, 25 do segundo. Acho, assim, às vezes, as trocas que a gente faz ajudam a equipe, né? E às vezes elas não surtem efeito, como não surtiram hoje, né? Na grande maioria das 5 que eu fiz, elas não deram aquele up que o time precisava, até pelo momento do jogo, que era um momento bem mais tenso, aquele momento em que um jogador cai e esfria o jogo. A torcida estava melhor que o ano passado hoje. E aí caiu um jogador, fica 3 minutos no chão, o jogo esfria, né? E aí você tem que fazer ele ferver de volta, e às vezes você não consegue porque ele não tem a sequência ideal como a gente quer que ele tenha. E isso faz parte do jogo também. Muitas das vezes já meu time fez assim também, e acabou por a gente esfriar o jogo e errar passes fáceis no final, né? Tentamos com 2 atacantes, com Vargas e o Sacha, daí quando vimos que não estávamos tendo isso, com 2 meias, e mais o Keno de um lado e Pavão do outro, e o centroavante, né, ficando apenas com o Alan atrás, liberando bem os laterais, Arana e Guga, que fez uma boa partida, e tomamos conta do jogo. Tivemos mais do dobro de posse de bola, mais triplo, quádruplo de finalizações. Um jogo, no meu entendimento, que não foi mal jogado, longe disso, né? Na grande parte, de 3/4 do jogo foi muito bem jogado, e infelizmente também hoje não foi suficiente, mais uma vez, para vencer em casa. Não tenho o que falar, tem que seguir trabalhando da mesma forma, porque por mais difícil que seja entender, eu vi muita evolução hoje no jogo jogado. Não teve evolução no resultado final. Se você for ver o nosso time, eu já rodei a lateral direita, a dupla de zaga já jogou outra, a lateral esquerda já jogou outro, os meias todos já saíram e jogaram, ataque também. Hoje foi um ataque, pela primeira vez jogou junto, e jogou muito bem no primeiro tempo, e parte 20, 25 do segundo tempo. Então, não vejo que seja assim, sabe? Eu acho que ele existe, no ser humano, um relaxamento natural depois de conquistas, né? Isso infelizmente, o ser humano é assim, nós todos somos assim. E não é diferente aqui. Naturalmente, depois de 50 anos sem vencer, depois das vitórias que teve, além disso, o adversário entende mais teu jogo, respeita mais, passa a jogar mais no teu erro, que dificulta também as partidas. Não é o jogador que é culpado, são os jogadores, é o treinador. Somos nós todos juntos culpados, né? Não tem porque eles perderam, somos nós que perdemos. Assim, não está jogando mal, cara. Pô, se você for ver a performance, muita gente vai falar, pô, o cara está falando que está jogando bem, mas está. Se você olhar um raio-x do jogo, você vai ver que foi um grande jogo. 70 minutos muito bem jogados. Mas não foi o suficiente. Hoje, de repente, faltou uma característica no final do jogo um pouco diferente, né? Porque o jogo estava muito fechado atrás. De repente, o Hulk fez falta, o Allan Kardec. Domingo, lá em Goiânia, nós tivemos 12 conclusões, fizemos 2 gols, mais um impedido. Hoje se teve mais de 20 e fez 1, né? Não se trata de falta de trabalho, é muito, muito, isso é do emocional. O jogador, eu lembro que muitas vezes, quando estava um momento ruim para mim,
era mais complicado fazer as coisas simples. O simples já não saía. E nós temos grandes jogadores que podem render muito mais e não estão rendendo porque não querem, deixando de render porque não querem. É que o emocional joga, não faz mal se você tem 18, 17 ou 35 anos, o emocional ele joga lá dentro. Né? É isso que eu fui falar com o Jean-Pierre, o árbitro, que eu gosto muito, eu acho ele um excelente árbitro. Que houve um lance no primeiro tempo em que houve uma falta muito clara em cima do Ademir e que o Alejandro saiu na cara do gol e quase fez o gol. Isso! Entra um balde de água fria naquele calor que você estava no jogo e te põe um monte de interrogação, de dúvidas. Então, tá bom, o VAR ia corrigir, mas o emocional não corrige, entendeu? Então, no momento que você vive, esses pequenos detalhes que no final se tornam grande fazem a diferença na cabeça do jogador. Muita gente vai falar, não, isso aí não existe. Existe sim. Quem joga e quem está dentro do campo ali, naqueles 10 mil metros quadrados ali, 7, 8 mil metros quadrados ali, sabe que cada metro ali mexe o emocional do jogador. Cada lance ali, seja para cima ou para baixo, mexe o emocional do jogador, do time, da torcida, enfim. Mas ele fez uma grande arbitragem, fora isso. Sempre a gente vai reclamar das coisas, né? Ficamos muito tempo o jogo sem ter o desenrolar que devia, né? E no final, quando você dá 6 ou 7 minutos, praticamente não tem jogo, né? Porque o tempo passa muito rápido, as demoras acontecem, com conivência também, mas isso aí, para o nosso lado, também acontece, isso é normal. É difícil, né? Você achar uma solução assim em palavras, né? Muito difícil. Vontade todo mundo tem, não está faltando para ninguém. Concentração não está faltando para ninguém, está faltando aquele algo a mais que a gente tinha o ano passado. Melhoramos no último jogo com o Atlético Goianiense. Do jogo do Atlético Goianiense para hoje, a gente melhorou também. Sabe que se hoje tivesse feito 3-1, o 2-0, a gente estaria falando maravilha do que foi o primeiro tempo. Então, a gente não pode também achar que está tudo errado em cima disso. Temos ainda 12 partidas pela frente, né? Para ir evoluindo e conseguirmos chegar aí no máximo, no ponto mais alto que a gente conseguir. Infelizmente, não é o que o Galo está acostumado, mas é a nossa realidade.